Boa noite. Está no ar mais uma edição do Jornal da Guará nesta terça-feira, 21 de maio. Você vai saber agora quais notícias estão em destaque. Conflitos de terra tiram tranquilidade de trabalhadores no campo. O Maranhão tem recorde de trabalhadores ameaçados. Correios anunciam fechamento de 3 agências no Maranhão. A audiência volta a discutir problema na Feira do Vinhais. Apresentado novo pedido de impeachment contra prefeito de São Luís. E em Passo do Lumiar, denúncia contra Dutra é rejeitada. Quer virar um microempreendedor? Semana do Sebrae dá dicas sobre os primeiros passos. Saiba como a partir de agora, no Jornal da Guará. A edição de hoje do Jornal da Guará começa com a revelação de números de uma realidade que ainda vai demorar a ser modificada. Em um estado com enorme concentração de mão de obra rural, os conflitos agrários só crescem. Veja na reportagem de Jairo Martins. Seu Ribal já perdeu as contas de quantas vezes foi ameaçado por defender os interesses da comunidade quilombola Janalbira Benfica, no município de Santa Helena, na Baixada Maranhense. Eu sempre sofro ameaça, não só eu, a minha comunidade também, porque desde 2013 a gente vem com uma luta travada com um fazendeiro por nome Gaspar, e onde ele queria fazer um cercado para colocar búfalo, que é na área do lago que a gente tem lá, que é a Lagoa de São Francisco, que a gente chama, e é um lago que é a renda da comunidade, ali se chama Papai São Francisco, porque de lá a gente tira todo o sustento para os filhos da gente, para comprar da roupa, para de tudo. A violência sofrida por Seu Ribal faz parte das estatísticas do relatório Conflitos no Campo Brasil 2018, que aponta 1.065 crimes de pistolagem em todo o país. O relatório mostra ainda o Maranhão com o maior número de ameaças, com 57 pessoas ameaçadas de morte. Ao todo, o estado registrou 201 conflitos no campo, que afetam mais de 80 mil pessoas. Temos a sorte de não sermos o primeiro em número de mortes, mas pelo menos em número de pessoas ameaçadas, este ano nós temos um número muito grande. Para garantir assistência a essas comunidades tradicionais, uma série de entidades que atua na defesa dos direitos das pessoas do campo vem unindo forças para acabar com a política de opressão e violência na luta por território. Esses povos tradicionais, colocando-se em defesa dos seus territórios, da sua vida, de fato defendem a vida do planeta, a vida da humanidade como um todo. A novela das obras da BR-135 continua, viu? O DENIT confirmou o rompimento com o consórcio que realizava as obras por conta de uma série de irregularidades nesta obra. A partir de agora, para concluir a duplicação da rodovia, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes estuda 2 alternativas: a conclusão pelo Exército ou a licitação do restante das obras do lote 1 da duplicação. Segundo o órgão, aqui no Maranhão, essa definição ainda não foi tomada pela Superintendência em Brasília. Olha aí, um dia depois da Câmara rejeitar o pedido de abertura de investigação contra o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, um novo pedido de impeachment foi protocolado. Os motivos, Bianca Nogueira nos explica nessa reportagem. Um novo documento foi protocolado na manhã desta terça-feira, mesmo com o setor suspenso para treinamento de funcionários. O foco continua sendo a suspeita de irregularidades na contratação de empresa responsável pela coleta de lixo na capital. No novo pedido, os advogados questionam a assinatura de contrato por uma empresa que não foi a vencedora da licitação ainda na gestão passada, do então prefeito João Castelo. Na verdade, a vencedora dessa licitação é a Vital Engenharia. Porém, quem assinou de fato o contrato foi a empresa Slea Engenharia Ambiental, que foi constituída após o certame. Essa irregularidade nos causou uma estranheza, muito grande. Nós fomos analisar de que forma foi realizado esse procedimento. A
Após protocolado, o pedido de impeachment segue para a mesa diretora da Casa, que deve submeter a votação no plenário. E os vereadores decidem pela abertura ou não do processo. Depois disso, a comissão decide se arquiva ou mantém o processo. Caso mantido, uma sessão julgamento é marcada e o prefeito só é afastado do cargo caso 2/3 dos parlamentares votarem pelo sim. A gente sabe que por trás de tudo isso tem sim interesses, e esses interesses daqui para frente a gente vai começar a saber. Será que é porque o prefeito não está fazendo um bom trabalho com relação à cidade? Ou será que é por algum outro interesse que está por trás disso? Esse é o segundo de 12 pedidos que vão ser apresentados. Na sessão desta segunda-feira, a maioria rejeitou o pedido de impeachment que detalhava o pagamento por parte da Prefeitura à empresa Islea São Luís Engenharia, sem autorização do Legislativo Municipal. Temos sim material para a propositura de 12 pedidos. O Ministério Público Estadual ingressou com mais uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito Domingos Dutra de Pasto do Lumiar. É a quarta ação apenas neste ano. De acordo com a investigação do Ministério Público, o prefeito e secretários municipais teriam sido coniventes com irregularidades durante uma licitação para contratar uma empresa que forneceria pneus com as secretarias de Educação, Desenvolvimento Social e de Saúde, em valores que juntos chegavam a mais de R$400 mil. O Ministério Público pede a devolução do valor e a perda dos direitos políticos de Dutra e dos secretários. Para saber mais detalhes e que secretários estão envolvidos nesta denúncia, acesse o portal guará.com. Não custa lembrar que a Câmara Municipal de Pasto do Lumiar rejeitou hoje o pedido de abertura de impeachment contra o prefeito Domingos Dutra. Apenas a relatora votou favoravelmente. E prefeitos estiveram reunidos em São Luís para discutir um problema que atinge vários municípios do estado: a ausência de iluminação pública. O encontro reuniu prefeitos dos 217 municípios maranhenses para debater sobre um problema que afeta o orçamento da maioria das cidades: o desperdício de energia elétrica. Momento onde a conta de energia para o consumidor, cada período que passa, aumenta. Consequentemente, as despesas para o município também aumentam. O seminário Iluminação das Cidades, dificuldades enfrentadas pelos municípios com as distribuidoras de energia e novas tecnologias, contou com a participação do advogado especialista em iluminação pública, voltado para a área de licitações. Nós estamos vendo o avanço das novas tecnologias com instalação de equipamentos como luminárias de tecnologia LED, hoje instaladas em vários parques, e o que a gente consegue encontrar é a grande dificuldade das distribuidoras de energia atualizarem o cadastro para que você consiga ter o reflexo na redução de consumo. A ideia do presidente da FAMEM é ainda fazer um levantamento junto à empresa fornecedora de energia elétrica no Maranhão sobre percentuais que, segundo ele, deveriam ser repassados às cidades. O maranhense paga hoje energia muito cara. E temos aqui também a doutora Regina, da Caixa Econômica, que está aí com financiamento, é o Caixa Ilumina, para ajudar a iluminar e melhorar nossos parques de energia elétrica do nosso município. Depois do intervalo, o Sebrae realiza a Semana do Microempreendedor Individual. E ainda aqui uma entrevista sobre o lançamento regional do projeto Abraçando o Controle Social. Entenda o que é e como você pode participar. E após o intervalo, agora são 6h41. Até a sexta-feira, São Luís vai sediar a Semana do Microempreendedor Individual. O foco é esclarecer aos interessados neste tipo de atividade sobre as formas de promover a formalização, além de orientação de crédito para esses novos profissionais. Capacitação para quem quer começar ou ampliar um negócio. Essa turma está aprendendo como aumentar as suas vendas em uma das oficinas gratuitas da Semana MEI 2019 do Sebrae. O Taylor é microempreendedor e está aproveitando para gerar conhecimento e colocar em prática em sua distribuidora de cosméticos. Aqui tem venda, marketing, concorrência. Então, você tem todo um leque de informações para colocar o seu negócio para fazer ele andar.
Ao todo, são 371 ações em 71 municípios do estado. A programação é tanto para quem quer se formalizar, quanto para quem já tem um negócio formalizado. Quem tem uma boa ideia, mas ainda não tirou do papel, essa também é uma chance de apoio e suporte técnico. Sim, aqui no Sebrae nós disponibilizamos orientações para esse potencial empreendedor e colocamos quais são as vantagens de se tornar um microempreendedor individual. Há todo um portfólio de soluções que garantem que essa pessoa, se formalizando, o custo é um custo relativamente baixo. O Maranhão tem pelo menos 100 mil microempreendedores individuais. São Luís lidera o ranking com 33 mil negócios em atividade, números que podem crescer ainda mais se depender das oportunidades. Oportunidade foi o que a Nilde aproveitou para conseguir gerenciar o seu negócio. Segundo ela, são muitas as vantagens e hoje, com o aprimoramento da gestão, ela conseguiu consolidar a produção de sandálias personalizadas. Uma vantagem muito boa de ser MEI é a questão de eu ter um CNPJ e ter a possibilidade, a facilidade de comprar em qualquer empresa, né, de qualquer fornecedor. Antes, só com CPF, né, como pessoa física, eu tinha barreiras. São Luís será a 12ª cidade do país a receber o projeto Abraçando o Controle Social, que tem como objetivo conscientizar a sociedade civil organizada sobre o funcionamento dos mecanismos de controle social no país para o desenvolvimento sustentável. Aqui no Maranhão, o projeto tem o apoio do Tribunal de Contas do Estado, da Escola Superior de Controle Externo e é realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Hoje recebemos aqui no estúdio, na presença do presidente da entidade, Zumir Breda, com quem conversamos agora. Boa noite, seja bem-vindo a São Luís, a nosso estado, mais uma vez. E para falar de um momento tão especial, o Brasil quer muito essa transparência, quer muito visualizar o que os nossos gestores estão gastando, mas nós estamos contribuindo com isso, nós estamos, como cidadão, fiscalizando esses recursos. Esse evento vem para dar esse desperte, dar esse start? Exatamente. Boa noite a todos. Esse projeto é um projeto que trata, acima de tudo, de cidadania, ou seja, de despertar no cidadão brasileiro esse espírito cívico de também se interessar pelo controle da gestão pública e praticar ações nesse sentido, que possam contribuir também com a correta aplicação dos recursos públicos no Brasil. Essa é uma realidade que todos conhecem. Ao longo dos últimos anos, nós temos tido aqui no Brasil situações constrangedoras em relação à aplicação dos recursos públicos. E o projeto Abraçando o Controle Social, então, tem esse propósito de despertar no cidadão brasileiro esse espírito cívico de acompanhamento à gestão pública, de poder também estar contribuindo com os órgãos institucionais de controle, com os tribunais de contas, as controladorias, os órgãos de controle interno, no sentido de que o recurso público seja bem aplicado, que haja efetividade. Agora, por que o Conselho Federal de Contabilidade tem esse interesse em poder promover essa discussão? E ele está envolvido com outras instituições, eu mencionei duas apenas, mas tem uma outra gama de instituições envolvidas? Sim, a nossa participação nesse projeto se deve basicamente ao fato de que o contador tem conhecimento sobre gestão. Ele trabalha diariamente com a gestão das empresas privadas, com as entidades do terceiro setor e também com o setor público. Então, é uma matéria que nós dominamos. Além disso, as prestações de contas de todos esses órgãos são feitas por contadores. Então, nós temos uma familiaridade muito grande com esse processo e entendemos que podemos dar uma contribuição também muito significativa para o controle social. Num primeiro momento, fazendo com que a nossa própria classe, os contadores, se mobilizem e atuem, participem de todos esses instrumentos de controle interno. E num segundo momento, de uma maneira mais geral também, motivando a sociedade como um todo a participar desse movimento. E para isso nós estamos então juntos em parceria com os tribunais de contas dos estados, através da Tricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Também estamos juntos com o CONASSE, que é o Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno, que reúne todas as controladorias gerais dos estados e municípios,
e até mesmo a Controladoria Geral da União, que foi a última a entrar agora como parceira desse projeto. Além disso, nós temos parceria também com o Observatório Social do Brasil, que é uma instituição sem fins lucrativos, que atua em vários estados do país, já praticando o controle social através de instituições chamadas observatórios sociais. Então, é uma rede que nós montamos de parceiros estratégicos para que a gente possa levar isso em todo o Brasil, difundir essa ideia. Presidente, como dar visibilidade para isso? Nós vivemos uma sociedade que quer visualizar. Às vezes não sabe como chegar a informações, a esses documentos. Os portais da transparência é um assunto que já vem sendo discutido há anos. A gente tem a passos pequenos as conquistas para alguns municípios. É pelo portal, é pela internet, é isso? Esse é o caminho? A informatização ajuda? Hoje nós temos vários mecanismos que facilitam o acesso aos dados. A internet, sem dúvida nenhuma, é o principal deles, mas temos outros, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, onde cada cidadão pode solicitar informação para os órgãos públicos e esses têm a obrigação de responder em curto espaço de tempo. Mas o que falta efetivamente, Hugo, no Brasil, é essa consciência do cidadão de que ele pode e deve fazer esse trabalho. Os países desenvolvidos, mais desenvolvidos do mundo, só chegaram a essa situação porque houve uma participação efetiva da população no acompanhamento dos gastos públicos, no acompanhamento das obras, das compras, enfim, de todo o trabalho que é feito na gestão pública. Então, hoje, nós já estamos num estágio avançado em termos de dispor de mecanismos de acesso à informação. Qualquer informação é possível de ser obtida pelo cidadão, mas precisamos avançar muito ainda na motivação ou na mobilização do cidadão para que ele se interesse por esse assunto, participe das audiências públicas, cobre pelo serviço que tem que ser prestado pelo município, serviço de transporte público, serviço de saúde, serviço de segurança pública. O cidadão tem que se sentir responsável também por esse serviço e exercer o seu papel de controle para que nós tenhamos um aperfeiçoamento contínuo da gestão pública. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, é um trabalho de sensibilização, é um trabalho de mobilização da sociedade e, em especial, da classe contábil. Bom, agora, falando sobre o projeto Abraçando o Controle Social, esse evento que acontece amanhã, o que é que mais o cidadão da capital maranhense, também de outros municípios que queiram participar, vão poder abordar nessa discussão? A programação, ela prevê 3 painéis que nós vamos realizar. Um primeiro painel falando sobre os instrumentos de controle que hoje existem e de transparência das contas públicas, né? Um segundo painel falando sobre as ouvidorias, que são um importante canal de comunicação do cidadão com os órgãos públicos. Tem ganhado destaque as ouvidorias nas instituições públicas ou são meros protocolos que estão sendo cumpridos? Tem ganhado destaque, primeiro pela obrigatoriedade que hoje existe de os órgãos públicos terem uma ouvidoria e segundo pelas regras que obrigam essas ouvidorias a darem respostas ao cidadão. E essa resposta não pode ser aquela resposta padronizada do tipo assim, estamos providenciando, estamos verificando. Não, a resposta tem que ser objetiva e tem que atender e satisfazer a pergunta que foi feita pelo cidadão. Mas também é um processo ainda cultural. Muito pouca gente ainda usa esses instrumentos que são as ouvidorias, melhor dizendo, né? E o último painel, melhor dizendo, é o que vai tratar das questões de como se constitui um observatório social. Aliás, aqui em São Luís já existe um movimento de entidades, através aí especialmente da liderança da nossa classe contábil, do Conselho Regional de Contabilidade, no sentido de criar o Observatório Social aqui de São Luís, né? Já para começar os primeiros processos aí de mobilização da população, no sentido de fazer um controle mais próximo da administração pública. E esse controle que se faz não é um controle com o objetivo de gerar punição ou qualquer coisa desse tipo. Ele é muito mais no sentido de propiciar que as compras sejam feitas pela melhor forma possível, que as obras não sejam interrompidas e sejam executadas dentro dos padrões e dos projetos que foram desenvolvidos, ou seja, aquilo que deveria ser o normal na administração pública, mas que lamentavelmente no Brasil se tornou a exceção, ou seja, fazer as coisas corretas. Olha, nós gostaríamos de agradecer a presença do presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zumir Breda. Sucesso no evento. Muito obrigado. Obrigado e fica aqui o nosso convite a todos que quiserem participar amanhã a partir das 8h30, no auditório do Tribunal de Contas do Estado aqui do Maranhão. Muito obrigado. Obrigado a todos.
O Alto Comissariado das Nações Unidas afirmou que os venezuelanos que fogem da crise na Venezuela merecem o status de refugiados. 3.700.000 pessoas já deixaram a Venezuela. O Brasil tem sido um dos destinos e o Maranhão tem recebido um grande número de venezuelanos. Famílias que estão sendo acolhidas, cadastradas, mas ainda não têm um destino definido, nem trabalho, nem renda. A orientação é que não haja deportações, expulsões ou retornos forçados. Aqui no estado, os estrangeiros estão sendo acolhidos pela Secretaria de Direitos Humanos. Bom, e veja agora o que mais foi notícia nesta terça-feira. Mais uma vez, a equipe de jornalismo da TV Guará foi às feiras da cidade. No bairro da Forquilha, a situação é de falta de iluminação adequada. Poucos estandes funcionando, pois o espaço não oferece estrutura suficiente. A limpeza no local é carente, piso improvisado e o que os feirantes querem é uma revitalização no local de maneira urgente. Falta de infraestrutura também em avenidas da Grande São Luís. A Avenida dos Portugueses, extensão da BR-135, vive momentos difíceis. Além da irregularidade do asfalto, no decorrer da pista, o acostamento está tomado por buracos. Uma clara demonstração de que não existe manutenção da via por parte do DENIT. Além dos problemas no asfalto, esgoto estourado também se transforma em problema para pedestres e motoristas. A seguir, as dúvidas do direito de família no toque jurídico. E veja ainda, a audiência discute a polêmica em relação ao local de funcionamento da Feira dos Vinhais. Agora são 6h57, nós voltamos já. O espaço em que funcionava a tradicional feira no bairro do Vinhais virou motivo de litígio. Instalada há décadas, ela precisou sair de lá por conta da propriedade do terreno. E a polêmica foi tão grande que foi necessária a intervenção de políticos para apaziguar os ânimos e ouvir os envolvidos na polêmica que não foi totalmente esclarecida. Uma audiência foi realizada nesta terça-feira. Há 30 anos, no mesmo lugar, a Feira do Vinhais vive mais um drama sobre o seu local de funcionamento. Uma audiência pública foi realizada para ouvir representantes dos feirantes e dos que se dizem donos do terreno. É importante destacar que nessa audiência nós estamos buscando informações quanto à comercialização e à titularidade desse terreno. Desde o início do ano, a feira não estava sendo realizada devido à colocação de contêineres para impedir a sua realização. Os vereadores Marcial Lima e César Bombeiro moveram uma ação popular alegando que o uso da área para fins privados contraria o parecer técnico expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, que definiu o terreno como área não edificante. No dia 24 de junho terá uma audiência de conciliação na Vara de Interesses Difusos e nesta audiência de conciliação já é um ponto importante. Isso não vai terminar agora, na verdade isso vai demorar muito, não é essa audiência pública que vai resolver e nem talvez as próximas audiências públicas. Já está na Justiça, eu acredito no Poder Judiciário. Na ação, o prefeito de São Luís é tratado como réu pela omissão da prefeitura quanto ao parecer de uso do terreno, além da empresa maranhense de administração de recursos humanos e negócios públicos e César Roberto Botelho Araújo, que reivindica a posse do terreno. Nós já somos o terceiro dono do imóvel, né? Então adquirimos ele em 2006, né? E de lá para cá é nítido, é notório, algumas obras já foram feitas no terreno, já comercializamos parte do terreno. Eu acho que não existe nenhum tipo de exclusão, de omissão da prefeitura em relação a isso. Mas há divergências quanto às versões sobre a posse do local. Ela pertence à comunidade, porque o Vinhais, por totalidade, o lote completo, foi vendido para os moradores, que foi paga nas prestações da casa. Os feirantes não aceitam ir para outro lugar e se sentem prejudicados com o impasse que já tramita na Justiça. O Jornal da Guará abre espaço agora para esclarecer as dúvidas da população sobre direitos. Na edição de hoje, o destaque é o direito de família. Eu conversei com o Smith Júnior, que nos traz as explicações a partir de agora no Toque Jurídico.
Toque Jurídico de hoje recebe mais uma vez o advogado Smith Júnior, esclarecendo dúvidas dos telespectadores sobre assuntos jurídicos importantes. Boa noite, doutor Smith. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Guará. Boa noite, Hugo. Boa noite, telespectadores. Bom, vamos seguir aqui com as dúvidas e a gente começa com uma dúvida interessante. Contrato de namoro. Nós vivemos um mundo moderno. O que é isso, doutor Smith? A gente já chegou nessa fase, contrato de namoro? Já, Hugo. E telespectadores, a questão do contrato de namoro pode parecer até meio cômica, mas existe. É que o namoro, atualmente, ele evoluiu. A sociedade no todo evoluiu e, com isso, os costumes também vêm acompanhando essa evolução da sociedade. Veja bem, antigamente o namoro, ele era aquela coisa mais inocente. Mas hoje o namoro implica em liberdade sexual. Então, os parceiros têm uma convivência mais íntima. E a grande questão hoje no direito de família contemporâneo é fazer a diferença entre namoro e união estável. Quando você não consegue fazer essa distinção, essas questões, elas acabam via de regra nos tribunais. É o reconhecimento da união estável e com isso é partilha de bens. Bem, o namoro em si não tem implicação jurídica. Ele não garante bens, ele não garante estabilidade para os parceiros. E a união já sim. O que é o contrato de namoro? É um documento em que as partes elaboram com o auxílio de um advogado e eles registram em cartório, dizendo que não tem interesse em constituir família e com isso dão validade ao ato e publicidade. Ainda não é algo que seja previsto em nossa legislação, mas já tem tido entendimentos, quando levados à apreciação do judiciário para o reconhecimento de união estável, que essa declaração de namoro ou contrato tem validade para fazer prova de que as pessoas apenas namoravam. E ela tem validade por duração ou isso é estabelecido ao longo da união desse casal? Não, ela não tem um contrato válido. Veja bem, se você elabora um contrato de namoro e nesse momento registrando no cartório, você está namorando, acabou o namoro, o contrato se extingue automaticamente. Agora, se do namoro vai haver uma evolução para uma união estável e depois um relacionamento mais duradouro com até casamento, esse contrato ele perde a validade. Doutor Smith, vamos seguindo então para o segundo questionamento, ainda sobre questões sobre a vara da família. Vamos lá. Filhos de relacionamentos diferentes podem receber pensões com valores distintos? É uma questão também de uso comum nessa sociedade contemporânea e moderna que a gente vive. Correto. Sim, isso é um caso bem claro. O que acontece? Filhos de um pai com várias mães. A pessoa um homem tem filhos com 2, 3 mulheres. A fixação da pensão desse menor, ela vai ficar vinculada à capacidade financeira do pai e da mãe. Ou seja, se o pai tem uma condição financeira X, a mãe A tem condição financeira X, a mãe B tem Y e a C tem condição Z, distintas, cada filho desse relacionamento, ele vai ter, vamos dizer assim, um tipo de padrão de vida melhor do que o outro. Por exemplo, nós tivemos um caso no escritório nosso, recente, em que o pai, ele teve filho com uma profissional liberal, pessoa de nível superior, e também com 2 outras pessoas que tinham regime seletista, carteira assinada, né? Uma pessoa que tinha um salário menor. Então as pensões são fixadas, entendeu? Com base no poder aquisitivo de cada mãe, correto? Perfeito. Doutor, vamos partir então rapidamente falando sobre dano moral. Também nesse mundo moderno nós temos a terceira pergunta, ofensa em grupos de WhatsApp. Pode causar dano moral? Pode. E é importante que a gente tenha essa compreensão. Isso fica um alerta, porque hoje todo mundo está conectado, certo? Você está aqui, é WhatsApp, Instagram, mas o WhatsApp, sem dúvida, é a rede social que mais agrega. Comunicação instantânea. Ou desagrega, né, doutor? Ou desagrega, porque aí tem um grupo, alguém posta alguma coisa e aquilo ali ofende a um terceiro e aí cria-se aquela questão. Bem, olha só, 256 pessoas no grupo de WhatsApp e alguém dispara, de forma intencional ou não, algo que ofenda a um integrante.
aquele administrador do grupo, ele tem o poder de logo tirar essa pessoa, advertir, tomar uma providência. Caso ele não faça isso, a pessoa ofendida, ela pode ingressar com uma ação de indenização por danos em desfavor do ofensor e do administrador. E os tribunais têm regulado, têm concedido indenizações da ordem de 2 até 4 mil reais em casos assim. Então, muito cuidado quando você for postar ou escrever algo que vai ofender alguém. Doutor Smith Júnior, aqui no nosso Toque Jurídico, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Hugo. Obrigado a todos os telespectadores. Uma boa noite. Semana que vem, voltamos esclarecendo outras dúvidas sobre os seus direitos. Olha só, hoje choveu forte em muitos pontos da cidade e olha que nós já entramos no início daquele período de transição, quando diminui o volume de chuvas e os dias ensolarados aumentam. E olha que em 2019 tem sido um ano atípico no que diz respeito ao período chuvoso. Podemos observar aqui no telão que o volume foi bem acima da média em março. Choveu, por exemplo, 790 milímetros, um recorde. A gente lembra que em um único dia choveu metade do esperado para um mês. E em abril, o índice foi de 464 milímetros. Nos 15 primeiros dias de maio, o índice ficou em 95 milímetros. Esses dados aqui apresentados são do Núcleo de Meteorologia da UEMA, que informou que até agora o volume de chuvas está normal. O volume, no entanto, não foi suficiente, por exemplo, para encher o reservatório do Batatã. Segundo a CAEMA, o índice está quase lá, 7,82 metros de profundidade, mantendo-se abaixo do nível normal, que seria o valor de 8 metros. O movimento não permite o bombeamento. Bom, agora são 7h10, voltamos a seguir com a informação de que os Correios vai fechar unidades em São Luís e ainda os preparativos das brincadeiras de São João para o período que vai começar. Fica agora com a Tábua de Marés para amanhã. Para a Tábua de Marés desta quarta-feira, a primeira baixa-mar será às 2h45, com 0,8 metros. Às 8h43 acontece a pré-mar com 5,6 metros. Às 3h13 da tarde, 0,6 metros, acontece a baixa-mar. E, por fim, a nova pré-mar, às 9h12 da noite, com 5,1 metros. Três agências dos Correios vão ser fechadas em São Luís. O anúncio foi feito nesta terça-feira. As agências são a do Jaracati, Shopping do Oswaldo Cruz e também da Rua do Oiteiro, no bairro do Oiteiro da Cruz. As demandas vão ser direcionadas para outras agências e os funcionários vão ser relocados em outros municípios ou podem aderir ao plano de demissão voluntária, segundo o órgão. Vamos mudar de assunto? Em um mês, maranhenses, turistas vão estar envolvidos com a manifestação folclórica mais tradicional do estado, o São João, que traz consigo o apaixonante Bumba Meu Boi. A brincadeira tem como figura principal, claro, o boizinho, que foi emoldurado com índios e caboclos de fita. Os preparativos estão a todo vapor entre as brincadeiras. Na toada dos preparativos para a temporada junina não faltam detalhes. O Boi Lendas e Magias, há 10 anos, esbanja a alegria nos arraiais com seu batalhão de emoções. E esse ano não será diferente. O tema desse ano do Lendas é a verdadeira estrela é o boi. E nós estamos com 10 anos de história, então a gente pretende fazer o melhor a cultura para o Maranhão, né? Trazendo a beleza, as cores. O grupo nasceu no Centro Histórico de São Luís e tem cerca de 120 brincantes. As indumentárias já estão em fase de acabamento, até porque tudo começou a ser produzido há um mês. O Israel é vaqueiro, mas vira artesão durante os preparativos. Ele faz com muito amor as peças que vão enfeitar índias, vaqueiros e todos os personagens da brincadeira. Na sede do boi, essa montanha de penas espera para ser colada. E aqui, nessa fase de preparativo, todo mundo coloca a mão na massa, na verdade, nas miçangas. Tudo pela paixão de fazer o Bumba Meu Boi acontecer
no tradicional São João do Maranhão. Para mim é muito gratificante, porque a gente se prepara o ano todo para fazer essas indumentárias e a gente bora porque a gente ama mesmo São João de verdade. Outras notícias no portal Guará.com. Você fica agora com o programa Os Analistas, que recebe hoje o deputado federal Gastão Vieira. Boa noite a todos, até amanhã, TV Guará, o seu canal com o Maranhão.